Nos últimos anos, a gente acompanhou uma crescente popularidade no gênero de adaptações dos super-heróis. E junto com ela, acabou reforçando uma rivalidade que, na maior parte das vezes, é fomentada pelos fãs de ambas as editoras Marvel e DC. Mas a gente não pode esquecer que existem outros super-heróis que fazem tanto sucesso quanto as equipes dessas duas editoras, sem necessariamente fazer parte de nenhuma das duas. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer 8 adaptações de super-heróis que não são da Marvel e nem da DC. Oi, eu sou o Raoni Soares. Acho que a gente não pode ignorar que, por mais que a Marvel venha fazendo grande sucesso hoje em dia com seus filmes, foi graças às adaptações dos X-Men pela Fox no ano 2000 e posteriormente do Homem-Aranha em 2002 que vimos essa febre alcançando patamares cada vez maiores. Por mais que antes desses filmes já existissem produções de super-heróis, foi só depois deles que vimos esse tipo de filme ganhando cada vez mais força e popularidade. Até a gente chegar no momento de vermos filmes do gênero chegando a entrar na lista de maiores bilheterias do cinema, como foi o caso dos Vingadores. Mas sem mais delongas, vamos logo para essa lista. Criado por Lee Falk, o Fantasma apareceu pela primeira vez em 16 de fevereiro de 1936, nas famosas tiras dos jornais. Inspirado por deuses gregos e personagens como Tarzan e Mowgli, as combinações que o Fantasma trazia fez com que ele se tornasse um grande sucesso. Tanto que em 1939, as tirinhas do personagem já estavam sendo publicadas por quase toda a parte do mundo. Contando a história de Christopher Walken, que foi o único sobrevivente depois de um ataque pirata enquanto navegava pelos mares da África com seu pai, ele acabou sendo levado até a costa de Bengala, onde fez amizade com as tribos locais e passou a dedicar a sua vida a lutar contra a injustiça e a crueldade. Sendo marcado por características extremamente marcantes como o seu uniforme e os 2 anéis que usa, um em forma de caveira e o outro com 4 sabres, o Fantasma não tinha superpoderes e usava armas de fogo, muito embora jamais ferisse os seus inimigos com elas. Em 1936, a Whiteman Publishing Company lançou a primeira adaptação do personagem em forma de pulp ilustrado. Se você não sabe, pulp nada mais é do que publicações feitas em papéis produzidos a partir de polpas de árvores com finalidades econômicas, porque isso acabava possibilitando um barateamento no produto final. Mas foi só em 1940 que as tiras do personagem passaram a ser compiladas em gibis mensais publicadas pela Ace Comics. Em 1996, o personagem ganhou um filme com o ator Billy Zane como o Fantasma, e aposto que você já deve ter assistido ele em algum momento na sessão da tarde. O filme acompanhava o personagem enquanto ele tentava impedir que o empresário Xander Drax encontrasse os lendários crânios de Tolganda, que possuíam poderes capazes de destruírem a humanidade. Apesar disso, essa não foi a primeira adaptação do personagem. Em 1943, a Columbia produziu um seriado com 15 episódios que foi lançado para o cinema. Só que essa série não tinha muita fidelidade com o material original, tanto que o nome do personagem chegou a ser mudado de Christopher Walker para Jeffrey Prescott. E só pra fechar, apesar de não ser de nenhuma dessas duas editoras, o Fantasma chegou sim a receber histórias tanto na Marvel quanto na DC. Uma minissérie do personagem foi lançada pela Marvel em 1995, onde ele é bem mais forte e recebeu um visual bem mais modernizado, com traje à prova de balas e luvas resistentes até a golpes de espadas. Já na DC, uma série com 13 edições foi lançada de 1988 até 1989, e lá o personagem recebeu características bem mais próximas ao seu material original. Em 2010 o personagem voltou a ser publicado, só que dessa vez através da Dynamite Entertainment. O Besouro Verde é um personagem que já chegou a ser muito popular, só que hoje em dia ele não é tão conhecido. Criado em 1936 por George W. Tendley e Fran Striker, o personagem surgiu pela primeira vez como uma programação do rádio WXYZ, contando a história do Brett Rich, um editor no jornal Sentinela Diário que, junto com seu auxiliar Cato, agiam como vigilantes mascarados que combatiam bandidos na Detroit dos anos 30, sendo vistos e caçados pelos policiais como criminosos por integrarem grupos de fora da lei. O Besouro Verde e seu ajudante, na verdade, se infiltravam nessas quadrilhas para acabar com elas de dentro. Já em 1939, George tentou levar o personagem para as tiras de jornais, só que as suas ideias acabaram sendo rejeitadas. Foi só em 1940 que Green Hornet Comics começou a ser lançado, indo até 1949 com um total de 47 edições. No mesmo ano, o personagem ganhou um seriado que foi lançado para o cinema, produzido pela Universal, com o ator Gordon Jones como o Besouro Verde e Kyle Luke como o Cato. Com um total de 3 episódios, na história os personagens lutavam contra um sindicato do crime. Mas em 1941, na segunda temporada da série, Gordon acabou sendo substituído pelo ator Warren Hu, que já tinha interpretado antes o personagem
Mandrake o Mágico, que inclusive foi criado pelo Lee Falk, o mesmo autor do Fantasma. Já Kyle Luke continuou no seu papel de Kato. Em 1966, surfando a onda do sucesso que o seriado do Batman estava fazendo, o Besouro Verde ganhou um seriado que foi ao ar pela rede ABC. Sendo interpretado pelo ator Van Williams e com Bruce Lee como seu auxiliar Kato, a série foi lançada em 9 de setembro de 1966. Recebendo um total de 25 episódios, a produção chegou a passar em simultâneo com a série do Batman, e inclusive um crossover entre esses dois personagens acabou rolando. E essa série acabou inovando pelo fato de que ela foi uma das primeiras a trazer episódios independentes que não tinham relação entre si, o que permitia com que as pessoas pudessem assistir a um episódio sem que tivessem assistido um anterior. O Besouro Verde acabou caindo em esquecimento por muitos anos, até que em 2009 a Dynamite Entertainment conseguiu negociar os direitos do personagem. E com o intuito de promoverem uma nova linha que seria lançada do herói, a Dynamite lançou um filme em 2010 protagonizado por Seth Rogen e Jay Chou, que acabou servindo como uma homenagem às produções antigas. E a editora conseguiu tanto sucesso que isso acabou dando uma longevidade que acabou rendendo 8 séries com histórias relacionadas ao herói. Esse personagem foi criado em 1978, depois que o autor viveu uma tragédia pessoal. O quadrinista e criador do personagem, James O'Barr, acabou perdendo a sua namorada depois que ela foi atropelada por um motorista bêbado. Depois dessa situação, ele se alistou no exército e acabou sendo enviado para servir na Alemanha. Era nos seus momentos de folga que James escrevia as histórias do personagem. O estado melancólico do quadrinista acabou dando o tom melancólico e violento para as histórias do Corvo. E a história é sobre o Eric Draven, de 28 anos, que é um ex-guitarrista de heavy metal de uma banda chamada Hangman's Joke. Eric acaba sendo assassinado junto com sua noiva Sally Webster por uma gangue de marginais que acaba abusando e torturando da sua noiva bem na sua frente. E movido pela vingança, Eric acaba sendo ressuscitado por um corvo, e a partir disso ele vai atrás das pessoas que assassinaram ele e a sua amada. O Corvo se tornou a HQ lançada de forma independente que mais vendeu, o que acabou dando muita visibilidade para James O'Barr. Em 1994, um filme baseado nos quadrinhos do personagem acabou sendo produzido, com Brandon Lee, filho de Bruce Lee, no papel principal. Porém, o que mais repercute sobre esse filme é o fato de que Brandon acabou sendo baleado de verdade durante as gravações do filme, porque durante uma cena em que o personagem recebia vários tiros, tinha uma das armas que tinha uma bala de verdade ao invés de bala de festim. E isso acabou causando a morte prematura do ator, que estava com sua carreira em ascensão na época. A recepção do filme foi boa, tanto que em 1996 uma continuação acabou sendo feita. O Corvo, Cidade dos Anjos, trouxe Vincent Perry no papel principal. E uma curiosidade é que a atriz Tui Trang, que interpretou a Ranger Amarela Trini em Mighty Morphin Power Ranger, fez parte do elenco desse filme. Ela interpretou a vilã principal, Kali. E se você quer saber um pouco mais sobre a passagem da atriz pela franquia dos Power Rangers, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu conto algumas curiosidades sobre a série, e lá eu detalho um pouco sobre a decisão da atriz de sair da franquia e o que acabou acontecendo com ela depois. Você pode assistir esse vídeo clicando no card que está aparecendo aqui na tela, ou então no link que está aqui na descrição. A história do personagem chegou a ganhar uma adaptação em forma de série em 1998. Intitulada O Corvo, Escada para o Céu, a produção trouxe Mark Dacascos como o protagonista, e ela focava bem mais na vida do Eric antes dele se tornar o Corvo. Já no ano 2000 foi lançado O Corvo, A Salvação, com Eric Marbius, e em 2005, em O Corvo, Vingança Maldita, Eric foi interpretado por Edward Furlong. Por muito tempo um remake vinha sendo planejado, e alguns atores como Luke Evans e Jason Momoa chegaram a ser cotados para o papel, mas a produção nunca chegou a acontecer de verdade. No ano passado foi anunciado que esse reboot tá para ser lançado, com Rupert Sanders na direção. Bill Skarsgård vai ser o Eric, enquanto a sua noiva Sally vai ser interpretada pela cantora e atriz F.K. Twigs. Hellboy pode ser uma figura marcante, muito por causa da sua aparência demoníaca. Ele foi criado por Mike Mignola e foi lançado pela primeira vez em 1993. A história do personagem tem um tom bem gótico e sombrio, e foi inspirada em lendas de diversos cantos do mundo. Hellboy é o filho de um demônio com uma feiticeira que nasceu nas profundezas do inferno. Ele acabou sendo invocado durante a Segunda Guerra Mundial por Rasputin junto com a Alemanha nazista, porque eles queriam provocar o apocalipse no mundo. Hellboy era um bebê quando foi invocado e acabou crescendo no nosso mundo. Mas apesar da sua carga apocalíptica, ele acabou assumindo uma postura heróica e passou a enfrentar as trevas e outras figuras sinistras. O primeiro
filme do personagem foi lançado em 2004, dirigido por Guillermo del Toro e com Ron Perlman como Hellboy. A produção tinha sido pensada para ser uma trilogia e até recebeu a sua continuação em 2008, mas nunca chegou a receber a sua terceira parte, que finalmente ia trazer o Hellboy como a besta do apocalipse. O filme tinha bons efeitos e a característica própria do Guillermo del Toro, só que a terceira parte acabou sendo cancelada porque ele não tinha mais tempo para trabalhar no projeto. Hellboy acabou ganhando um reboot em 2019 com David Harbour. Ron Palmer até foi convidado para ser o personagem de novo, só que ele acabou recusando porque disse que não queria fazer parte de um filme em que o diretor não fosse o Guillermo del Toro. Talvez isso tenha sido até bom para ele, porque o filme acabou se tornando o maior fracasso de 2019. Tendo um orçamento de 50 milhões, o filme acabou arrecadando só 44,6 milhões em bilheteria. Fora isso, o filme foi considerado também extremamente genérico, com muita violência gratuita, efeitos visuais ruins e sem nenhuma criatividade, entre outras coisas. E fora essas produções, ele ganhou também 2 filmes animados lançados em 2006 e 2007, enquanto os filmes de Guillermo ainda estavam em alta. Assim como o Hellboy, Spawn é outro personagem que traz um inferno muito forte na sua história. Sendo um anti-herói, ele foi criado em 1992 por Todd McFarlane, mas foi só em 1996 que a primeira HQ do personagem foi lançada e vendeu mais de 1 milhão, batendo todos os recordes de venda na época. Lançada pela Image Comics, que foi uma editora criada pelo próprio Todd junto com Jim Lee e Rob Liefeld, que tinham saído da Marvel Comics com o objetivo de terem mais liberdade criativa e controle sobre suas criações, contando a história de um agente da CIA chamado Al Simmons, que tinha se tornado conhecido por ser o primeiro tenente-coronel afro-americano da história. Traído pelo seu chefe, Simmons morreu queimado pelos próprios colegas e acabou sendo enviado para o inferno. Lá ele acabou fazendo um acordo com um demônio chamado Melaboja, porque ele queria voltar na Terra para conseguir ver a sua esposa pelo menos mais uma vez. Esse pacto fez com que Al se tornasse um demônio de natureza simbiótica, comandante das tropas do submundo. Em 1997, Spawn ganhou uma série animada produzida pela HBO e a série fez tanto sucesso que chegou a ganhar 2 Emmys. Foi através desse grande sucesso que o filme do personagem acabou sendo produzido no mesmo ano, com Michael J. White como o Spawn. Só que bem ao contrário da animação, esse filme não chegou a ser bem sucedido. Sendo muito odiado pela crítica e pelos fãs, o filme não tem efeitos especiais muito bons. E a história dele se afasta bastante do material original. Só que ele também tá para receber um reboot, que foi anunciado em 2017. E recentemente contrataram os roteiristas Scott Silver, que trabalhou em Coringa, Malcolm Spellman de Falcão e o Soldado Invernal e o iniciante Metal Mixon. O ator Jimmy Fox já foi escolhido para ser o Spawn e o próprio criador do personagem vai estar envolvido na produção. Esse próximo caso é interessante porque ele começou sendo publicado através de um selo derivado da Marvel, a Icon Comics, só que depois ele acabou migrando para outras editoras. Kick-Ass foi criado por Mark Miller e foi lançado através do selo da Marvel de 2008 até 2014. Dave Lee Lewis, que é um adolescente excepcionalmente comum que é viciado em quadrinhos, até que ele decide colocar uma máscara e, munido de 2 cacetetes, vira um super-herói. Mesmo sem ter superpoderes e habilidades de combate, Dave consegue suportar golpes fortes porque tem terminações nervosas que foram substituídas por placas de metal na cabeça. Kick-Ass tem um tom um tanto violento e despudorado e o seu sucesso acabou rendendo um filme em 2010. E o personagem foi interpretado por Aaron Taylor Johnson, o mesmo ator que vai viver o Kraven no Caçador agora. Inclusive tem vídeo sobre o personagem aqui no canal, onde eu conto sobre sua criação e a sua trajetória nos quadrinhos. E se você quiser saber mais sobre ele, é só clicar no card que está aparecendo aqui ou então no link da descrição. Em 2013 o filme recebeu uma continuação e ele tinha até uma terceira parte planejada, mas ela acabou nunca sendo feita. A partir de 2018, Mark Miller passou a publicar uma nova série do personagem através da editora Image Comics. É impossível falarmos de super-heróis sem mencionarmos um dos maiores sucessos do gênero da Amazon Prime no momento, The Boys. E em um caso muito parecido com o anterior, apesar de hoje em dia não fazer mais parte da editora, os quadrinhos de The Boys começaram sendo publicados através do selo Wildstorm da DC Comics. Só que por causa do cunho sexual e violento, a editora ficou com receio e acabou cancelando a série. Foi então que os criadores Garth Ennis e Derek Robertson levaram as histórias para Dynamite Entertainment, que publicaram o restante da série. Os quadrinhos focam em um grupo de agentes apoiados pela CIA, que tem como objetivo
objetivo gerenciar os super-heróis para que eles não saiam da linha. The Boys acabou se tornando ainda mais popular depois do lançamento da série da Amazon, que acabou encontrando o equilíbrio perfeito entre a fidelidade do material dos quadrinhos e a adição de novos elementos criados exclusivamente para a série. Atualmente, em sua terceira temporada, a série continua extremamente popular, tanto que uma spin-off chamada Gen V vai ser lançada em setembro de 2023 com o ator Marco Pigossi no elenco. Eu não podia terminar essa lista sem falar de um dos personagens que se tornou mais clássico quando falamos sobre super-heróis de capa e espada. É claro que eu tô falando do Zorro. Aparecendo também através do formato pulp ilustrado, o personagem surgiu em 1919. Criado por Johnson Macaulay, o Zorro foi inspirado em um antigo herói histórico inglês chamado Pimpinela Scarlet. Conta das aventuras de um aristocrata chamado Dom Diego de la Vega, que se torna um dos melhores espadachins e lutador do mundo enquanto estudava em Madrid. Ele acaba assumindo a identidade do Zorro para combater um corrupto chamado Luís Quinteiro e o seu aliado Capitão Juan Ramon. As histórias do Zorro começaram sendo publicadas na França, indo de 1939 até 1940 através da revista Jumbo. De 1947 até 1953, as histórias do personagem chegaram a passar por diversas revistas. Enquanto nos Estados Unidos, ela começou sendo publicada através da Dell Comics, indo de 1949 até 1961. E um fato curioso é que nada menos do que 28 filmes do Zorro foram produzidos só na Europa. 6 filmes foram produzidos no México e pelo menos 10 foram produzidos nos Estados Unidos. Mas pelo menos pra mim, o filme que tá mais marcado na memória é A Máscara do Zorro, de 1998, com Antônio Bandeiras e Catherine Zeta-Jones. E esse filme acabou ganhando uma continuação em 2005, chamado de A Lenda do Zorro. Eu me lembro que ele passava muito na sessão da tarde também, mas eu confesso que o Zorro nunca foi um personagem que me despertou tanto interesse. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Lembrando que eu trago conteúdo novo todos os domingos às 18 horas. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar todos esses conteúdos sobre quadrinhos, filmes e séries. Aproveita para me seguir nas redes sociais, onde eu posto mais conteúdos relacionados. E nós nos vemos na próxima. Tchau!